Pronto. Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Amém. Estamos iniciando com um pouquinho de atraso, mas Deus vai nos abençoar, que vamos aprender muito do Senhor nessa manhã. Amém? Nós vamos orar para iniciar nosso estudo. Você que está aqui na igreja, você que está aí na sua casa, fecha seus olhos. Vamos orar e pedir a Deus que venha abrir nosso entendimento e nos ensinar da sua palavra. Amém? Senhor, nós estamos aqui, ó Deus, nos colocamos mais uma vez diante do Senhor. Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, que o Senhor venha abrir a nossa mente, que o Senhor venha nos ensinar da Tua palavra nessa manhã, ó Deus, que o Senhor venha falar conosco. Abra, meu Pai, o nosso entendimento para Tuas Escrituras, ó Pai, para a palavra que o Senhor nos deixou, que nós possamos entender, que nós possamos compreender e que, acima de tudo, nós possamos, meu Deus, praticar essa palavra em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor não permita, ó Deus, que nós venhamos a nos distrair, mas que nós possamos, meu Deus, nessa manhã, reter tudo aquilo que for bom e tudo aquilo que o Senhor quiser nos ensinar, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Hoje, irmãos, nós vamos encerrar o estudo no livro de Lucas. Vamos na nossa última lição, a lição 13, e vamos meditar sobre as últimas palavras de Jesus. Muita coisa que foi falado no culto hoje, nós vamos falar no nosso estudo, né? Hoje nós estamos bem em conexão, o culto com o tema do nosso estudo de hoje. Pode passar, Natan. Nós vamos meditar nessa manhã e vamos estudar no livro de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 44 até o 53. É o último capítulo de Lucas e os últimos versículos. Diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: está escrito que Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. E que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus levantou as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Então, eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Amém? Na aula anterior, nós falamos sobre os dois discípulos que, logo que tiveram notícia da morte de Jesus, no terceiro dia, eles saíram de Jerusalém e estavam a caminho de Emaús, que era a cidade, né, de onde eles eram. Falamos que eram 2 discípulos, não dos 12, provavelmente dos 70. E falamos também que naquele caminho eles estavam andando, caminhando, tristes, lamentando, né, a morte de Jesus, não acreditavam mais que Jesus fosse ressuscitar, achavam que ele tinha morrido e acabou. E o próprio Jesus, naquele caminho, ele se aproxima daqueles discípulos, ele conversa com eles, ele explica para eles sobre as Escrituras, né? E ao final, quando eles já chegam em Emaús, que eles chamam Jesus sem saber que era Jesus, né? Porque eles não reconheceram. Jesus estava com o corpo glorificado, então eles não reconheceram Jesus. E diz a palavra que
quando chegou em Emaús, já estava tarde, eles chamaram Jesus para ir para a casa deles, e lá, na hora da ceia, que Jesus partiu o pão, que Jesus abençoou o pão, aqueles homens viram que era Jesus, eles reconheceram, eles entenderam, e eles voltaram para Jerusalém. Depois desse texto que nós meditamos na aula passada, aí o texto de Lucas, no capítulo 24, que esse texto já estava no capítulo 24. Os versículos anteriores, eles já mostram a ressurreição de Jesus, né? Quando aquelas mulheres chegaram lá no túmulo, viram que Jesus não estava lá, levaram a notícia para os discípulos, e anteriormente a esse versículo 44 que nós lemos, a palavra diz que o Senhor, ele chega para os discípulos não reconhecem Jesus, e Jesus fala para eles: olhem minhas mãos, olhem os meus pés. E quando Jesus diz para eles: eu estou com fome, e Jesus come com eles, aí sim, eles acreditam que é Jesus ressuscitado. E é isso que nós vamos falar nessa manhã, né? Que logo após a ressurreição, Jesus esteve com os discípulos como um sinal de amor. Olha só como que, né, a mensagem do culto, ela vai estar hoje totalmente entrelaçada com o nosso estudo bíblico. E antes de se despedir dos discípulos, o mestre deixou-lhes um legado especial, no qual eles poderiam se alegrar por toda a vida. Então, olha só, nas últimas palavras de Jesus, segundo o Evangelho de Lucas, vemos ensinamentos para um momento muito específico. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender: o que significa a palavra legado? Né? Nós vamos falar do legado que Jesus deixou. O que é legado? Legado é tudo aquilo que nós podemos transmitir de uma geração para outra. Então, normalmente, quando as pessoas morrem, nós falamos que elas deixaram um legado. O legado, ele é o ensinamento que a pessoa nos deixou. O legado pode ser também aquilo que uma pessoa deixa em testamento para outra pessoa, né? Os bens que uma pessoa deixa para outra. Então, diz a palavra que Jesus, ele nos deixou um legado. Alguém arrisca a dizer qual foi o legado que Jesus nos deixou? Alguém arrisca? Não? Vamos lá, gente, participa, me ajuda, participa comigo. Ninguém vai arriscar? Olha lá que eu vou dar nome, hein? Vou dar nome, hein? Vamos lá, gente, um legado. Qual que foi o legado? O que Jesus nos deixou? Qual que foi a herança que Jesus nos deixou? Legado é herança. Legado é uma coisa que passa de pai para filho, que passa de geração para geração. Né? Imagina aí alguém da sua família que morreu. Qual que foi o legado que ele deixou? O Evangelho. A salvação. A salvação. Né? Os ensinamentos. Os ensinamentos. Olha que... lá no texto que nós lemos, nos primeiros versículos, diz que Jesus, ele estava explicando para aqueles discípulos tudo o que havia acontecido. Porque, olha só, eles viveram com Jesus, eles andaram com Jesus, eles comeram com Jesus, eles dormiram com Jesus, mas eles não entendiam o plano de Deus. Então, quando Jesus morreu, foi como se eles tivessem ficado órfãos. É como nós, né?
quando perdemos o pai ou a mãe. A gente se sente órfão. E aqueles discípulos, eles se sentiram, porque eles não tinham um entendimento do que havia acontecido. Jesus chegou para eles, Jesus conversou com eles, e mesmo assim, eles ainda não reconheceram Jesus. Jesus teve que falar: olha minha mão, né? Tem a marca dos cravos. Olha meus pés, tem a marca dos cravos. Jesus teve que provar que ele era Jesus, porque não havia um entendimento. Como hoje também nós temos dificuldade de entender a palavra de Deus, e na dificuldade de entender, temos a dificuldade de praticar. Né? O que levava aquelas pessoas a não terem o completo entendimento do que havia acontecido? O medo, a dúvida, a incerteza, as mesmas coisas que tem no nosso coração hoje. Às vezes Deus fala com a gente: olha, eu vou fazer isso. E a gente às vezes para e fala: Deus, será? Né? O medo, a dúvida, a falta de fé, a falta de confiança em Deus. Então o legado de Deus, ele foi, o legado de Jesus, ele foi os ensinamentos, né, que estavam na palavra, mas acima de tudo, olha o que Jesus disse para aqueles discípulos. Volta lá no texto. E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. A lei de Moisés, os profetas e os salmos representavam as escrituras daquela época. Naquela época nós sabemos que não tinha ainda o Novo Testamento, né? Nós estamos estudando o livro de Lucas, finalizando hoje. Na próxima aula vamos começar o livro de Marcos. E nós sabemos que esses livros não tinham ainda, eles ainda não tinham sido escritos. Começaram a ser escritos cerca de 50 anos depois da morte de Jesus. Então, Jesus explica para eles, ele diz para aqueles discípulos: olha, eu vou explicar para vocês o que está escrito nas Escrituras, o que vocês já leram, mas que vocês não estão entendendo. O que já estava escrito na lei de Moisés, o que os profetas já falavam, né? Isaías falava que Jesus viria. Isaías, ele descreve tudo o que aconteceria com Jesus. Nos Salmos, né? Quantos salmos que não falam daquilo que aconteceria com Jesus? Então Jesus disse para aqueles discípulos: olha, eu vou explicar, porque vocês não entenderam. Vocês não entenderam a mensagem. Mas aí lá no finalzinho, coloca o último versículo para mim, Natan. Para a gente falar do legado. Antes. Isso. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus não antes. Em seu nome seria pregado o arrependimento. Aqui, ó. No versículo 49, eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos de poder do alto. O que é o poder do alto? Vamos lá, gente. Escola Bíblica Participativa. Vamos lá. Tá, e qual que é esse poder, irmão? Ele tem um nome. Ele tem um nome. Qual que é? Irmãos, o poder do alto é o poder do Espírito Santo. Amém? Até então, não havia o Espírito Santo. Enquanto Jesus estava com eles, o Espírito Santo não tinha vindo ainda sobre aquelas pessoas. Então, esse é o maior legado de Jesus. É o maior legado que Jesus nos deixou. A Rebeca estava falando aqui sobre o amor ágape. Nós pregamos na quarta-feira que o amor ágape
que é o exemplo do amor de Deus, nós só conseguimos praticar esse amor, porque ele é muito mais do que um sentimento, ele é prática. Nós só conseguimos praticar esse amor através do Espírito Santo. Nós não conseguimos praticar esse amor se não for pelo Espírito Santo. Então, os ensinamentos de Jesus e o Espírito Santo são o legado que Jesus nos deixou. Volta aí, Natan, por favor, lá no 1.1. Resumindo a mensagem. Então, olha só, Lucas, ele faz um resumo em 4 aspectos principais de tudo o que Jesus ensinou: paixão, morte, ressurreição e proclamação das boas novas aos povos. Então, naquele momento ali, irmãos, aqueles discípulos, aquelas pessoas, eles não tinham ainda entendido o plano de Deus que começou lá no Éden. Né? Nós sabemos que nós fomos criados para ser eternos. Nós não fomos criados para morrer. Né? Por isso que a gente não aceita, por isso que a gente não entende, por isso que a gente não compreende a morte física. Porque há uma essência de imortalidade dentro de nós. Né? Nós temos essa natureza de seres criados para serem imortais. Mas aí o que aconteceu lá no Éden? Com o pecado de Adão e Eva, Deus estabeleceu a morte no mundo, a morte física. E houve uma separação entre nós e Deus. Né? A palavra diz que o Senhor, ele ia no jardim todos os dias, à tarde, e ele andava com Eva, ele andava com Adão, ele conversava com eles, ele estava com eles. E a partir do pecado, Deus ele se afastou do homem. E a gente vê ao longo da história, ao longo da Bíblia, né, que a maneira que os homens daquela época tinham de se aproximar de Deus era através dos sacerdotes. Então, no templo, as pessoas chegavam no templo, então diz, né, a Bíblia nos ensina que havia uma parte reservada, que era o Santo dos Santos, e naquele lugar ali, só o sacerdote entrava. Né? O sacerdote ia, ele oferecia sacrifícios, ele clamava pelo povo, ele pedia para que Deus perdoasse os pecados das pessoas, ele pedia pelo povo, porque só ele podia entrar, só o sacerdote tinha acesso. Com a morte de Jesus, nós sabemos que este véu que separava, né, o Santo dos Santos, ele foi rasgado de alto a baixo. E hoje nós temos acesso livre. Hoje eu não preciso de João, de Maria, de Pedro, de José. Eu não preciso de ninguém para me aproximar do Senhor. A palavra de Deus, ela diz que o único mediador entre o homem e Deus é Jesus Cristo. Por isso que nós pregamos contra orar para santo, pedir para santo. Não é porque a gente quer enfrentar ninguém e nem porque a gente quer ir contra ninguém. É porque é o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Não há outro. Então não adianta eu pedir para outro. Só Jesus. E aí o que Jesus faz ali? Depois que ele morre, e aí ele ressuscita e ele aparece vivo em carne, né? Ele aparece fisicamente para aqueles discípulos e aí ele explica para eles. Ele fala assim, olha, eu vou ensinar para vocês aquilo que vocês já leram nas Escrituras, aquilo que já estava sendo falado nas Escrituras, que por causa dessa separação do homem e Deus, né? E a Rebeca falou aqui que Deus nos amou de tal maneira, que Deus nos amou com amor ágape. E aí o que Deus fez quando houve a queda do homem lá no Éden? Deus, ele criou um plano. E qual que foi esse plano? Eu vou enviar o meu filho, Jesus Cristo, que ele vai viver entre os homens, ele vai morrer
pelos pecados dos homens, ele vai ser ressuscitado no terceiro dia, ele vai subir aos céus, e através dele, o Espírito Santo será enviado, né? Porque a palavra de Deus diz que Jesus falou que ele não nos deixaria órfãos, porque quando nós perdemos pai e mãe, nós ficamos órfãos. Eu sou órfã de pai e mãe. Mas quando Jesus morreu, ele disse, olha, eu vou para o Pai, mas eu não deixarei vocês órfãos. Então fiquem até serem revestidos do poder. E a palavra diz que eles ficaram 40 dias, e depois de 40 dias o Espírito Santo desceu sobre aquele povo, e ele continua entre nós, né? E é através do Espírito Santo que nós podemos pregar a palavra, é através do Espírito Santo que eu posso amar com amor ágape, é através do Espírito Santo que eu tenho os frutos, né? Os frutos que a Rebeca leu aqui, lá em Gálatas, amor, paciência, longanimidade, né? Os frutos do amor. Então, no início desses versículos, Jesus resume para aquelas pessoas toda a mensagem do Evangelho, das Escrituras, toda a mensagem que já havia para aqueles homens, que é exatamente a sua paixão, morte, ressurreição e a proclamação das boas novas. Pode passar. Preparados para serem testemunhas de Jesus no mundo. Não falei que está interligado com o culto? Que a última palavra de Lucas, né? O finalzinho. Nós vemos que nós começamos o estudo do livro de Lucas. Ele começa em Jerusalém e ele termina em Jerusalém. Ele encerra em Jerusalém, que era de onde deveria iniciar a pregação do Evangelho. Jesus destaca nas suas últimas palavras a pregação às nações. A mensagem do Evangelho deve ser anunciada para todos. O nome de Cristo é o fundamento, o ponto de apoio do Evangelho, do arrependimento para o perdão dos pecados. Então, olha só, nós já dissemos que aquelas pessoas, os judeus, eles acreditavam que a salvação seria só para Israel, só para um povo. E aí Jesus, ele veio, irmãos, e é maravilhoso. Nós vamos, se Deus quiser, estudar os 4 evangelhos, né, que é Mateus, Marcos, Lucas, João. Jesus, é tão linda a história, tão lindo esses evangelhos que contam a história de Jesus, como que Jesus veio e como que Jesus quebrava paradigmas, né? Aí Jesus vem, morre, ressuscita, volta. E aí ele fala assim, olha, o Evangelho não é só para Israel. A salvação não é só para os judeus. A salvação ela é também para os gentios. Quem são os gentios? Gentio é quem não era judeu. A salvação ela é para todos. Então Jesus ele não morreu por uns, ele não morreu por alguns, ele morreu por todos, por todos os pecadores. Né? Por isso que aí a Rebeca estava dizendo aqui que às vezes aquela pessoa que a gente acha que é mais indigna ou que o pecado é maior, embora a Bíblia fala que pecado é pecado, não tem maior nem menor, tudo é pecado. Mas Jesus morreu por essa pessoa, ele morreu por todos. Então o Evangelho ele é para todos. E isso que Jesus, depois que ele morre, que ele ressuscita, ele volta para explicar aquilo para aquelas pessoas. Olha, vocês vão começar aqui em Jerusalém, vocês vão começar ensinando aqui, falando de mim, pregando arrependimento, porque a mensagem da salvação, ela é arrependimento, né? Quando nós vamos pregar para alguém, nós devemos dizer, olha, você precisa se arrepender, porque se você se arrepender, Deus vai te perdoar e Ele vai te salvar. Amém? Então é o que Jesus mostra para aquelas pessoas, para aqueles discípulos, para os primeiros que ficaram responsáveis de divulgar a mensagem. Hoje os responsáveis somos nós. Somos eu
e você. Amém? Naquela época eram aqueles homens ali. Então ele mostra, ele explica o evangelho para eles, que hoje nós podemos entender através do Espírito Santo, né? Eu já falei várias vezes aqui para os irmãos, e não é demagogia. Esse texto que a gente está estudando hoje, ele é bem simples. Mas tem alguns textos que eu tenho dificuldade para entender, que eu preciso ler, eu preciso orar, eu preciso pedir mesmo o Espírito Santo para me mostrar qual é a vontade de Deus. Então, nós entendemos a palavra através do Espírito Santo. Não é da nossa inteligência, não é da nossa cabeça. Por isso que nós não podemos abrir a Bíblia sem orar antes. Nós precisamos orar para que Deus dê o entendimento. Pode passar. Debaixo da bênção de Jesus. Então Jesus levou seus discípulos para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Passa para o outro, porque a explicação daí está no seguinte. Recebendo a bênção de Jesus. Essa foi a única vez em que Jesus abençoou os seus discípulos com as mãos levantadas. Ao se despedir de seus discípulos, o Senhor Jesus revelou-se como um verdadeiro sumo sacerdote. Então, olha só, Jesus apareceu ressuscitado, explicou para eles a mensagem das Escrituras, explicou todo esse plano de Deus para nos reconciliar com Ele, para nos garantir a vida eterna, para nos dar a salvação. E Jesus os abençoou de mãos levantadas. O que significa isso? Só o sumo sacerdote, eu falei que o sumo sacerdote era o único que entrava no Santo dos Santos. Era o único que tinha acesso direto a Deus. E naquele momento ali, Jesus levanta as mãos e abençoa aqueles discípulos. E ali naquele momento, aqueles discípulos entendem que Jesus, além de rei, além de profeta, além do Salvador, Jesus era e é sacerdote. Amém? Aí eles entendem, eles compreendem que Jesus era sacerdote. Jesus, naquele momento, ele se apresenta para eles com a autoridade de sumo sacerdote. Pode passar. Aí o que acontece com aqueles homens? E o que precisa acontecer conosco? Até então, irmãos, eles estavam tristes, porque eles pensavam assim, Jesus morreu, que triste. Quando eles compreendem que Jesus morreu e ressuscitou, e quando eles entendem o plano da salvação, que Jesus morreu para a remissão dos nossos pecados, que Jesus morreu para nos garantir salvação, né? Que Jesus era totalmente sem pecado, mas que ele se entregou na cruz, mesmo sendo Deus, ele podia ter se livrado daquela situação. Ele podia ter saído da cruz. Jesus precisava morrer? Claro que não. Mas ele entendia o plano do Pai, né? Porque a palavra de Deus diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são um. Então, eles não têm uma mente separada. É a mentalidade de um. E se aquele era o propósito de Deus, Jesus ia cumprir aquele propósito, porque ele e o Pai são um. E quando eles entendem aquele propósito, o que eles fizeram? Eles começaram a adorar o Senhor. Eles passaram a ir todos os dias para a igreja, todos os dias para o templo, e a louvar a Deus e a adorar a Deus. Amém? E nós precisamos fazer isso. A Rebeca falou aqui muito bem, que muitas vezes, nós deixamos de adorar, nós deixamos de render graças a Deus. E esse é o propósito para o qual nós fomos criados, irmãos. Isso eu aprendi lá no seminário. Nós fomos criados unicamente para adorar ao Senhor. Então, se eu deixo de adorar, eu não estou cumprindo o meu propósito, a minha essência, que é ser adorador, adoradora do Senhor. E foi o que aqueles homens fizeram. Eles começaram
a adorar, eles se encheram de alegria, quer dizer, aquela tristeza, né? Porque Jesus, que tinha andado com eles, tinha morrido, eles se encheram de alegria porque eles compreenderam verdadeiramente o que tinha acontecido. Pode passar. Para finalizar nosso estudo, hoje eu vou fazer diferente. Eu coloquei, a gente sempre encerra com algumas perguntas. Hoje eu coloquei as perguntas, mas eu sempre lanço a pergunta para você meditar, para você responder, né, interiormente. Hoje nós vamos falar. Amém? Então, a primeira pergunta. Você compreende a mensagem de Jesus a respeito da morte e ressurreição? Aí eu pergunto para vocês. Vocês compreendem a mensagem de Jesus a respeito da morte e ressurreição? Especialmente depois de tudo que nós falamos. Quem consegue compreender, levanta a mão. Você compreende a mensagem de Jesus a respeito da morte e ressurreição? Você entende por que Jesus morreu e por que Jesus ressuscitou? Qual que era o plano de Deus? Entende? Levanta a mão. Amém. Glória a Deus para nos dar salvação. Quais são as implicações para a sua vida? Eu queria que vocês respondessem. Qual que é a implicação para a minha vida da morte e ressurreição de Jesus? Ajuda aí, irmão. Qual que é a consequência na minha vida da morte e ressurreição de Jesus? Vamos lá, gente. Vocês não prestaram atenção, não? Pastora Regiane. Qual? Ah. Ah. Tá. Aí você respondeu vida. Aí eu queria que você trocasse a vida por outra palavra. Salvação. Amém. Sem a morte e ressurreição de Jesus, nós não teríamos salvação, irmão. Nós estaríamos condenados à morte eterna. Né? A gente ia morrer, enterrar e acabou. Não tem uns que acreditam assim? Morreu, enterrou e acabou. O nosso fim seria esse. Se Jesus não tivesse vindo, não tivesse morrido e não tivesse ressuscitado. Então, olha só. Qual que é a implicação para a minha vida da morte e ressurreição de Jesus? A primeira é a salvação. Só através da morte e da ressurreição de Jesus eu posso alcançar a salvação. Só através da morte e da ressurreição de Jesus, eu tenho os meus pecados perdoados. Só pela morte e ressurreição de Jesus, eu sou justificada por Deus. Mesmo sendo errada, Deus me justifica. Eu falei nos estudos anteriores aqui, ainda que alguém te aponte o dedo e fale, irmão, você não é digno de estar na igreja, você fez isso, fez aquilo, ou faz isso, faz aquilo. Nós somos pecadores, nós continuamos pecadores. Mas a palavra de Deus diz que Ele nos justifica. Então, que ninguém tem o direito de apontar o dedo para mim, ou para você, e falar dos nossos erros, e apontar e falar aquilo que nós erramos. Nós somos justificados através de Jesus. Nós temos os nossos pecados perdoados através de Jesus. E quando Deus perdoa nossos pecados, Ele não se lembra mais. A gente fica como um bebê. Sabe? Imaculado, sem pecado. Deus não se lembra, Ele não acusa. Então, a gente precisa entender isso, porque às vezes as acusações que a gente recebe no mundo, e a gente recebe, elas nos entristecem. Mas eu preciso saber quem eu sou em Jesus Cristo.
Eu preciso saber quem eu sou em Deus. Eu preciso saber qual que é o propósito de Deus na minha vida. Para que na hora que alguém vier e falar, você matou, você roubou, você adulterou, você falou mal do irmão, você fez isso, você fez aquilo, faz isso, faz aquilo. Quem é você para subir no altar? Quem é você para pregar a palavra? Quem é você para sentar no banco de igreja? Quem é você para falar do amor de Deus comigo? Quem é você para pregar a salvação? Se eu entendo quem eu sou em Cristo, eu vou responder: eu sou justificado pelo Senhor. Eu sou perdoado pelo Senhor. Eu sou salvo pelo Senhor. Eu sou digno. Porque Ele me faz digno, porque Ele me amou, porque eu recebi um amor ágape, um amor incondicional, porque Ele me amou de tal maneira que Ele mandou seu Filho para que morresse por mim. Então, para a gente ter resposta, e para a gente ter respaldo, até para não se entristecer com essas coisas. Outra coisa, sem a ressurreição de Jesus, a nossa fé, ela é vã. A nossa fé, ela não tem o menor sentido, irmãos. Nós vamos acreditar em quê? Nós vamos acreditar para quê? Se Jesus não tivesse ressuscitado? Né? Como que Deus ia fazer alguma coisa por mim? Como que eu posso ter salvação, que é o maior legado que Jesus nos deixou, né? A salvação, o Espírito Santo que nos convence, que nos dá a condição de pregar a palavra, que nos dá condição de amar com o amor de Deus. Então, essas são as implicações para a nossa vida. Segundo, qual a importância da adoração para a vida do cristão? Eu já falei. Então eu queria que vocês... Falei, guria mesmo. A questão da adoração. Por que a adoração é importante na nossa vida? Quem quer responder? Vocês que estão em casa aí, podem responder na live aí também. Tá vendo? Eu vou começar a fazer essas perguntas assim, para ver se vocês estão ligados. Porque eu acabei de falar e ninguém respondeu. Amém. O Senhor continua. Mas tem uma coisa que eu falei. Eu falei, a Rebeca também falou, irmãos, no culto, vocês estavam no culto. A Rebeca falou no culto. Nós fomos criados para adorar o Senhor. Então a adoração, ela é o sentido da minha criação. É o que dá sentido para a minha vida, é adorar a Deus, porque eu fui criado unicamente, entendam isso. Nós fomos criados unicamente com o propósito de adorar o Senhor. Então a adoração, ela está na minha essência. E eu preciso adorar. Quando eu não oro, quando eu não rendo graças ao Senhor, né, a pastora Regiane falou aqui do culto de sexta-feira, o culto de oração. Quem que estava aqui sexta-feira? Levanta a mão. Que experiência maravilhosa, que oportunidade maravilhosa que a gente tem de praticar isso, né? A adoração a Deus. Porque a gente fica, irmão, passou de 20 minutos que você está orando, você já não tem mais o que pedir. E aí a gente começa realmente a adorar. A gente começa a dizer que o Senhor é santo, que o Senhor é maravilhoso. Nós começamos a falar do nosso amor por Deus. E isso é a nossa essência. Então, por isso que é importante. Eu preciso adorar porque eu fui criado para adorar. E, além disso, aí o que o irmão falou. A minha adoração, ela vai trazer bênçãos para a minha vida. Ela vai trazer... porque a minha adoração, ela vai agradar a Deus. E Deus, Ele vai olhar para mim e Ele vai atender o meu clamor. Amém? E entendam isso. Deus responde muito mais o clamor do nosso coração quando nós adoramos, muito mais do que quando nós pedimos. Às vezes nós pedimos e não recebemos. Mas no momento em que nós adoramos, os céus que já estão abertos derramam bênçãos sobre a nossa vida. Amém? A última pergunta para encerrar. Por que é tão importante o derramamento do Espírito Santo na vida cristã?
Por quê? Foi pregado no culto também. Por que que o Espírito Santo, ele é tão importante? Sim. Sim, essência de tudo que nós fomos fazer. O que que eu falei? Eu só entendo a palavra através do Espírito Santo. Eu só entendo o propósito de Deus na minha vida através do Espírito Santo. Não é de mim. Primeiro, irmãos, porque olha só, a palavra, as escrituras, elas são de Deus, que, a princípio, ele vai muito além da natureza humana, né? Que foi em Jesus. Deus, ele é Espírito. Então, eu só consigo compreender através do Espírito Santo. Então, foi o Espírito Santo que foi derramado naqueles dias, foi que deu condições para que aquelas pessoas pregassem a palavra, para aquelas pessoas falassem do amor de Deus, para que aquelas pessoas ensinassem, né? Nós dissemos anteriormente que quando eu preguei sobre o amor, aí eu falei de Pedro, né? Quando Pedro, Jesus pergunta para Pedro se ele o amava, e Pedro responde 3 vezes que ama. Pedro estava respondendo com o amor filos, com amor entre irmãos. E depois que Jesus morre, é que Pedro vem verdadeiramente sentir esse amor ágape, que é esse amor incondicional. E aí ele larga tudo, e ele vai, e ele prega. Irmãos, é só através do Espírito Santo que a gente consegue fazer as coisas de Deus, e fazer as coisas para Deus. É só através do Espírito Santo. A gente não tem remuneração, a gente não ganha para isso. Então, vocês acham que se não fosse pelo Espírito Santo, eu ia ter condição de estar aqui ministrando, ensinando a palavra de Deus? Eu ia tirar o meu sábado e ficar lá umas 3, 4 horas estudando, preparando, fazendo os slides para estar aqui de mim, da minha carne, humana. Mas não ia mesmo, irmãos. Eu ia descansar, eu ia dormir, eu ia assistir série, eu ia assistir filme. Não é verdade? É da nossa natureza humana, é só pelo Espírito Santo que a gente faz essas coisas e faz com amor. Então é só pelo Espírito Santo que eu posso pregar, que eu posso falar, porque o Espírito Santo, ele nos dá os frutos, que são amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, lealdade, mansidão e domínio próprio. Eu só tenho essas coisas através do Espírito Santo. Só pelo Espírito Santo eu posso dizer que Deus é Pai. Amém? Então, assim, para fechar o nosso estudo, olha só. Jesus falou para aqueles discípulos: fica em Jerusalém, espera ser revestido do poder do alto. Começa a pregar em Jerusalém. E depois você vai e prega nos outros lugares. Para aqueles homens, naquela época, como eu disse, o livro de Lucas começa em Jerusalém, no anúncio do nascimento de Jesus e de João Batista, e termina em Jerusalém, onde eles esperam o poder do alto. Para nós hoje, para eu hoje cumprir o ID de Jesus, eu não preciso ir para Jerusalém. Primeira coisa, é aonde eu estou. Eu não preciso esperar o Espírito Santo. Ele já veio do alto sobre a minha vida. Amém? O Espírito Santo é selo. A palavra de Deus diz que quando nós aceitamos Jesus como Salvador, quando nós nos arrependemos, nós somos selados com o Espírito Santo. Então, se eu já fiz isso, eu sou selada. Então, olha só, eu não preciso ir em Jerusalém, eu não preciso esperar o Espírito Santo, porque ele já veio. Eu posso pregar de onde eu estiver, aonde eu estiver. E nós precisamos fazer isso, amém? Reforçando o que foi falado no culto, e que é o tema
da nossa mensagem. Nós precisamos nos apropriar em arrependimento, em oração, em fé, daquilo que Jesus já fez, do sacrifício que Jesus já fez, e falar disso para outras pessoas, chamar outras pessoas ao arrependimento. Amém? Que Deus nos abençoe. Na próxima aula nós vamos iniciar o livro de Lucas, tenho certeza que vai ser um grande aprendizado também, em nome de Jesus. Amém? Fecha seus olhos, vamos orar. Agradecer ao Senhor. Senhor, nós te damos graças, ó Deus, por essa oportunidade. Te damos graças por esse estudo, Senhor. Te damos graças, ó Deus, porque o Senhor nos permitiu nessa manhã levantar da nossa cama. O Senhor nos deu saúde, ó Deus, para estarmos aqui te adorando, te louvando, exaltando o seu nome, aprendendo a tua palavra. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Muito obrigada, ó Deus, pelo sacrifício do teu filho. Muito obrigada, Senhor, por esse amor que o Senhor tem conosco, que nós sabemos que não somos merecedores, mas obrigada, meu Deus, porque o Senhor escolheu nos amar, que nós possamos, ó Pai, praticar esse amor ágape, que nós possamos falar para outras pessoas do seu amor, que nós possamos pregar o arrependimento, que nós possamos, ó Deus, cumprir o ide do Senhor, que a nossa boca não venha se fechar, que a gente não venha se retrair. Tira, meu Deus, de nós toda timidez, toda vergonha, nos dê intrepidez, nos dê coragem para falar do Senhor, para falar do seu amor, que nós possamos entender o propósito da nossa criação, que nós possamos entender o seu amor, que nós possamos entender, ó Deus, o seu propósito sobre a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Eu peço ao Senhor, ó Deus, que o Senhor continue nos abençoando nesse dia. Aqueles que estarão hoje, ó Pai, fazendo a prova do Enem, que o Senhor abençoe, que o Senhor abra o entendimento, que o Senhor dê condições de fazer uma boa prova, de lembrar daquilo que estudou. Oh, meu Deus, que o Senhor venha nos fortalecer nesse dia, que o Senhor venha guardar a nossa vida, onde nós formos, guarda a nossa casa, guarda a nossa família, nos dê um domingo abençoado, ó Pai. Abençoa também, ó Deus, o culto da noite, que a Tua glória venha resplandecer neste lugar, ó Deus, que as pessoas que vierem à noite, que elas venham receber aquilo que vieram buscar do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Amém? Bom dia, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.